e presidentes, chefes de governo, com o presidente do Brasil, como é tradição. A gente acompanhou o presidente Michel Temer e agora, na sequência, então, fala Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. São 193 Estados-membros das Nações Unidas, todos representados aí, e nessa manhã serão 18 discursos, terminando, então, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e durante a tarde serão mais 18 discursos, também terminando com o presidente sul-africano Jacob Zuma. Agora o presidente dos Estados Unidos, então, é apresentado, chamado aí, e a gente vai acompanhar o discurso dele com tradução simultânea de Marcelo Lutz. Mr. Secretary-General, Senhor Secretário-Geral, Mr. President, Senhor Presidente, world leaders, and líderes distinguished mundiais, delegados delegates, distintos, welcome to New York. bem-vindos a Nova York. It is a profound honor to stand É uma here honra in my home profunda estar city aqui na minha as a cidade natal representative como of the American representante do to povo address americano the people of the world. para falar As com o povo millions do of our mundo. citizens continue to suffer the Enquanto effects muitos dos nossos cidadãos of the continuam devastating sofrendo os hurricanes efeitos dos that have struck our furacões country. devastadores que I want to atingiram o nosso begin by país, expressing my gostaria de appreciation começar to every leader in expressando this room who has offered assistance meu and contentamento aid. por todos aqueles que ofereceram ajuda e assistência ao povo americano, que é resiliente e resistente e que vai sair dessa situação mais forte do que antes. Por sorte, os Estados Unidos agiram muito bem desde o dia da eleição, dia 8 de novembro. A Bolsa de Valores está batendo recordes. O desemprego está no nível mais baixo em 16 anos. E graças às nossas reformas regulatórias e outras, temos mais gente trabalhando hoje nos Estados Unidos do que jamais aconteceu. Empresas estão voltando, criando empregos e crescendo as vagas de um jeito que o nosso país não via há muito tempo. E acaba de ser anunciado que estaremos gastando quase 700 bilhões de dólares nas nossas Forças Armadas e na defesa. Nossas Forças Armadas serão logo as mais fortes que jamais foram. Por mais de 70 anos, em tempos de paz e de guerra, líderes das nações, movimentos, religiões, vieram aqui diante dessa Assembleia e, como eles, eu gostaria de tocar em algumas das principais ameaças que enfrentamos hoje, mas também no potencial enorme que está pronto para ser desencadeado. Vivemos em tempos de oportunidades extraordinárias. Desenvolvimentos na ciência, tecnologia e medicina estão curando doenças e resolvendo problemas que gerações anteriores pensavam ser impossíveis de resolver. Mas cada dia também traz novos e crescentes perigos e ameaças que ameaçam os nossos valores. Terrorismo e extremismo ganharam força e se espalharam por todas as regiões dos países. Regimes lamentáveis ameaçam também não só o seu país, mas outras nações com as armas mais destruidoras que a humanidade já conheceu. Autoridades, poderes autoritários tentam destruir os valores, os sistemas, as alianças que preveniam conflitos e que estavam levando o mundo para a liberdade desde a Segunda Guerra Mundial. Redes criminosas internacionais traficando drogas, armas, pessoas, forçando imigrações em massa, ameaçando nossas fronteiras e novas formas de agressão, exploram tecnologias para ameaçar os nossos cidadãos. Para ser bem simples, nos encontramos aqui num tempo de, ao mesmo tempo, grandes promessas e grandes perigos. E depende totalmente de nós se nós vamos levantar o mundo para novas alturas ou se vamos deixá-lo cair num vale de desespero. Temos no nosso poder, se assim quisermos, tirar milhões da pobreza,
ajudar os nossos cidadãos a realizarem seus sonhos e garantir que as novas gerações de crianças sejam criadas livres da violência, do ódio e do medo. Essa instituição foi fundada depois de 2 guerras mundiais para ajudar a formar um futuro tão bom quanto possível. Estava baseada numa visão de que as nações diferentes poderiam colaborar juntos trabalhando para ajudar a segurança e promover a prosperidade. Foi nesse mesmo tempo, exatamente há 70 anos atrás, que os Estados Unidos desenvolveram o Plano Marshall para ajudar a restaurar e reconstruir a Europa. 3 belos pilares, os pilares da paz, soberania, segurança e prosperidade. O Plano Marshall foi construído com a nobre ideia de que o mundo inteiro estaria mais seguro com as nações mais fortes, independentes e livres. Como o presidente Truman disse na sua mensagem para o Congresso naquela época, o nosso apoio pela reconstrução da Europa está alinhada com o nosso apoio às Nações Unidas. O sucesso das Nações Unidas depende da força independente de seus membros para superar os perigos do presente e para realizar as promessas do futuro. Precisamos começar com a sabedoria do passado. Nosso sucesso depende de uma coalizão de nações fortes e independentes que abracem a soberania para promover a segurança, prosperidade e paz para elas próprias e também para o mundo. Nós não esperamos países diferentes partilhem as mesmas ideias e sistemas de governo, mas gostaríamos que as nações obedecessem o respeito aos interesses de seu povo e os direitos de toda e qualquer nação soberana. Essa é a bela visão dessa instituição. E essa é a fundação para a cooperação e o sucesso. Nações fortes e soberanas de países diferentes, com valores diferentes, culturas diferentes e sonhos diferentes. Não apenas que coexistam, mas também que possam trabalhar lado a lado sobre as bases do respeito mútuo. Nações soberanas e fortes que deixem os seus povos controlarem o seu futuro e o seu destino. E nações soberanas e fortes permitem que indivíduos floresçam exatamente em todo o potencial pensado por Deus. Na América não pensamos em impor o nosso modo de vida em ninguém, mas também deixá-lo brilhar como um exemplo para que todos possam ver. Essa semana dá ao nosso país uma razão especial para se orgulhar nesse exemplo. Nós estamos celebrando o aniversário de número 230 da nossa amada Constituição, a mais antiga Constituição ainda em uso no mundo hoje. Esse documento atemporal tem sido a fundação de paz, prosperidade e liberdade para os americanos e por milhões mais fora do mundo. Países encontraram inspiração em seu respeito pela natureza humana, a dignidade humana e o império da lei. O melhor da Constituição americana são as 3 primeiras palavras belíssimas. Nós, o povo. Gerações de americanos se sacrificaram para garantir que as promessas dessas palavras fossem cumpridas. A promessa do nosso país e também da nossa grande história. Nos Estados Unidos, o povo governa, o povo tem a lei, o povo é soberano. Eu fui eleito não para tomar o poder, mas para dar poder ao povo americano, a quem pertence. E nas relações internacionais estamos reforçando esses princípios básicos de soberania. Nosso principal dever do governo é garantir o poder dos cidadãos, garantir a sua segurança, sua liberdade, seus direitos e defender seus valores. Como presidente dos Estados Unidos, eu vou sempre colocar
os Estados Unidos primeiro. Como vocês, como líderes de seus países, vão sempre e deveriam sempre colocar os seus países em primeiro lugar. Todos os líderes responsáveis têm a responsabilidade de servir aos seus povos, e o Estado-nação continua sendo o melhor caminho para elevar a condição humana. Mas fazer a vida do nosso povo melhor também requer que trabalhemos juntos em harmonia e união para criar um futuro mais seguro e pacífico para todos. Os Estados Unidos serão para sempre um grande amigo do mundo, e especialmente dos seus aliados. Mas não podemos mais ser superados ou entrar em acordos onde perdemos, acordos em que os Estados Unidos não conseguem nada em retorno. Enquanto eu estiver neste cargo, eu vou defender os interesses dos americanos acima de todos, mas ao mesmo tempo preenchendo as obrigações com a nossa nação, também realizamos que é do interesse de todos pensar e construir um futuro em que todas as nações sejam soberanas, prósperas e seguras. A América não apenas fala pelos valores expressos na Carta das Nações Unidas. Nossos cidadãos pagaram o preço mais caro para defender a nossa liberdade e a liberdade de muitas nações representadas aqui nesse grande plenário. A América esteve presente nos campos de batalha onde nossos homens e mulheres lutaram e se sacrificaram junto com nossos aliados. Das praias da Europa aos desertos do Oriente Médio, às selvas da Ásia. É um crédito eterno ao caráter americano que, mesmo depois que nós, nossos aliados, saímos vitoriosos da guerra mais sangrenta da história, nós não buscamos expansão territorial, nem tentamos impor o nosso modo de vida em outros. Em vez disso, ajudamos a construir instituições como esta aqui, para defender a soberania, a segurança e a prosperidade para todos. Para os países distintos do mundo, isto é a nossa esperança. Nós queremos harmonia e amizade, não conflitos e brigas. Somos guiados pelos resultados, não pela ideologia. Temos uma política de realismo por princípio, que tem a ver com valores divididos, e isso nos força a confrontar todo país e nação nesse plenário. Há uma questão que não podemos escapar ou fugir dela. Nós não podemos cair pelo caminho da complacência em relação aos desafios, inclusive guerras que nos enfrentamos. Temos o orgulho e a força para enfrentar esses desafios, para que nossos cidadãos possam ter paz e prosperidade amanhã. Se nós desejamos garantir que nossos cidadãos se desenvolvam, se nós queremos a aprovação da história, nós devemos preencher as nossas obrigações para os povos que nós representamos fielmente. Precisamos proteger nossas nações, seus interesses, seus futuros. Precisamos rejeitar ameaças à soberania da Ucrânia até o Mar do Sul da China. Temos que respeitar e cumprir a lei, respeitar as fronteiras e respeitar a cultura e também o engajamento pacífico. E assim como os fundadores deste órgão aqui quiseram, precisamos trabalhar juntos para confrontar juntos aqueles que nos ameaçam com caos, confusão e terror. O perigo do mundo de hoje é um pequeno grupo de regimes que violam todos os princípios sobre os quais as Nações Unidas estão baseadas. Não respeitam seus cidadãos, nem os direitos soberanos de seus países. Se os corretos não confrontarem aqueles fracos,
o mal vai triunfar. Quando pessoas decentes e nações decentes ficam apenas assistindo, as forças da destruição só ganham força e poder. Ninguém se mostrou mais preocupado com outras nações, ou despreocupação com seu povo e outras pessoas do que o regime depravado da Coreia do Norte. É responsável pela fome de milhões de norte-coreanos e pela prisão, tortura e assassinatos e opressão de um sem número de outros. Nós somos todos testemunhas dos abusos mortais desse regime quando um estudante inocente americano, Otto Warmbier, foi devolvido aos Estados Unidos apenas para morrer alguns dias depois da volta. Nós vimos no assassinato do irmão do ditador usando gases proibidos, agentes nervosos proibidos. Nós sabemos que sequestraram uma jovem japonesa de 13 anos numa praia do seu próprio país, para que ela virasse uma professora de línguas para espiões norte-coreanos. E agora, essa ação absolutamente destemperada da Coreia do Norte de prosseguir com o programa nuclear ameaça criar um sem número de mortes. Isso é um ultraje que muitas nações ainda continuem a fazer negócios, não apenas isso, e também armar e ajudar o processo nuclear desse país. Nenhuma nação desse mundo tem interesse em ver esse bando de criminosos com armas nucleares e mísseis. Os Estados Unidos têm muita força e também paciência, mas se for forçado a se defender e também a defender seus aliados, não teremos escolha senão destruir totalmente a Coreia do Norte. Rocketman, o homem míssil, está numa missão suicida por ele mesmo e pelo regime dele. Os Estados Unidos estão prontos, com disposição, mas esperamos que isso não seja necessário. E é por isso para isso que servem as Nações Unidas. É isso que as Nações Unidas devem fazer. Vamos ver como eles fazem. Chegou o tempo da Coreia do Norte entender que a desnuclearização é o seu único futuro aceitável. O Conselho de Segurança das Nações Unidas teve 2 votações unânimes, 15-0, para adotar duras resoluções contra a Coreia do Norte. Eu gostaria de agradecer a China e a Rússia para se juntarem ao nosso veto, impondo sanções junto com todos os outros membros do Conselho de Segurança. Muito obrigado a todos os envolvidos, mas precisamos fazer mais do que isso, muito mais. Chegou a hora de todas as nações de trabalharem juntos para isolar o regime de Kim até que ele interrompa a sua atitude hostil. E queremos que isso aconteça não apenas na Coreia do Norte, também já passou o tempo que as Nações Unidas do mundo tenham que enfrentar um outro regime que também fala em mortes em massa, que fala também em destruir Israel e que já prometeu também acabar com muitos países e nações presentes aqui. O regime iraniano apoia grupos que estão por trás dessas medidas. Acabou transformando um país com uma rica cultura num país que ajuda regimes e exporta violência, sangue e caos. As ações dos líderes dos iranianos prejudicam principalmente o seu povo. Em vez de usar seus recursos para melhorar a vida dos iranianos, e o dinheiro do petróleo deles vai financiar o Hezbollah, um grupo terrorista que mata muçulmanos pacíficos e ataca árabes pacíficos e também pacífico Israel. Essa riqueza que pertence, na verdade, ao povo iraquiano também vai para financiar Bashar al-Assad e a sua ditadura. Alimenta a guerra civil no Iêmen e ameaça a paz em todo o Oriente Médio. Nós não podemos deixar
um regime assassino continuar essas atividades desestabilizadoras enquanto constrói mísseis perigosos. Não podemos respeitar um acordo que garante cobertura para a construção eventual de uma bomba ou de um programa nuclear. O acordo com o Irã foi um dos piores e mais desequilibrados transações que os Estados Unidos já participaram. Francamente, esse acordo é uma vergonha, um embaraço para os Estados Unidos. E eu acho que a gente ainda não ouviu o último desse acordo. Chegou a hora do mundo inteiro se juntar aos Estados Unidos e pedir que o governo iraquiano desista de esse caminho para a morte e destruição. É hora do regime libertar todos os americanos e cidadãos de outros países que eles têm prendido injustamente. E, acima de tudo, o governo do Irã precisa parar de apoiar o terrorismo, começar a servir a seu próprio povo e respeitar o direito soberano de seus vizinhos. O mundo inteiro entende que o bom povo do Irã quer mudança. E, além de um poder militar imenso dos Estados Unidos, sabemos que o que os iranianos e o seu regime temem é o povo iraniano. É isso que leva o regime a restringir o acesso interno, acabar com as transmissões por satélite, atacar protestos de estudantes desarmados e prender reformistas políticos. Regimes opressivos não podem durar para sempre. E o dia vai chegar em que o povo vai enfrentar uma escolha: continuar pelo caminho da pobreza, sangue, terror, ou vão os iranianos, no caso, voltar às raízes orgulhosas dessa nação, da sua cultura, da sua riqueza e de sua história. Serão quando vão voltar a ser prósperos de novo. O regime iraniano e o seu apoio pelo terror está em contraste com os recentes compromissos de seus vizinhos de lutar contra o terror e cortar seu financiamento. Na Arábia Saudita, no ano passado, tive a grande honra de falar com os líderes de mais de 50 nações árabes e muçulmanas. Concordamos que todas as nações responsáveis devem trabalhar juntos para enfrentar e confrontar o terrorismo e o extremismo islâmico que inspira esse terror. Vamos parar o terrorismo islâmico porque não podemos permitir que ameacem o nosso país e também o mundo inteiro. Nós temos que negar aos terroristas lugares onde eles possam ficar e o trânsito também e qualquer tipo de apoio à sua ideologia mais sinistra. Nós temos que expulsá-los dos nossos países. Chegou a hora de expor e de chamar a responsabilidade dos países que apoiam e financiam grupos terroristas como Al-Qaeda, Hezbollah, o Talibã e outros que matam pessoas inocentes, que massacram. Estados Unidos e seus aliados estão trabalhando em todo o Oriente Médio para enfrentar os terroristas todos e acabar com as bases que eles possam usar para atacar todos os nossos povos. No mês passado, anunciei uma nova estratégia para a vitória na luta contra este mal no Afeganistão. De agora em diante, nossos interesses de segurança vão determinar o tamanho e a força das nossas operações militares, e não apenas limites arbitrários ou calendários que são elaborados por políticos. Eu também mudei totalmente as regras de engajamento na luta contra o Talibã e outros grupos terroristas. Na Síria e no Iraque, tivemos grandes vitórias para uma vitória final em cima do Estado Islâmico. Na verdade, conseguimos mais contra o Estado Islâmico nos últimos 8 meses do que tinha conseguido em muitos e muitos anos juntos antes. Nós buscamos acabar com o conflito sírio também e uma solução política que honre a vontade do povo sírio.
as ações do regime criminoso de Bashar al-Assad, incluindo aí o uso de armas químicas contra os seus próprios cidadãos, mesmo até crianças inocentes, chocou a consciência de toda pessoa decente. Nenhuma sociedade pode estar segura se armas químicas proibidas podem se espalhar. E é por isso que os Estados Unidos atacou com mísseis uma base aérea que lançou o ataque químico. Nós apreciamos os esforços das agências das Nações Unidas que garantem ajuda humanitária fundamental nas áreas liberadas do ISIS. E especialmente agradecemos a Jordânia, a Turquia e o Líbano pelo papel ao abrigar refugiados do conflito sírio. Os Estados Unidos é uma nação cheia de compaixão e gastou bilhões e bilhões de dólares ajudando nesse esforço. Nós queremos agora um novo tipo de aproximação em relação ao drama dos terroristas para garantir a eventual volta desses refugiados a seus países para que participem dos processos de reconstrução. No que diz respeito pelo custo de assimilar um refugiado nos Estados Unidos, podemos pagar por mais de 10 nos seus países. Nós vamos buscar também apoiar os países que vão retomar de volta esses refugiados. Apoiamos as iniciativas também do G20 que visam a manter os refugiados o mais perto possível de seus países. Essa é o jeito seguro e humanitário melhor que se pode ter. Por décadas, enfrentamos o drama da migração. Aqui no hemisfério ocidental, sabemos que, no longo termo, imigração descontrolada não é boa nem para o país que manda os refugiados, nem para que recebe. Para aqueles que mandam, reduz a pressão doméstica para se chegar a reformas políticas e econômicas e acaba drenando também do capital humano necessário para motivar e implementar essas reformas. Para os países que recebem esses refugiados, o custo da imigração descontrolada vai cair nas costas daqueles que têm menos, o que é muitas vezes ignorado tanto pela mídia quanto pelos governos. Eu gostaria de saudar aqui o papel dos Estados Unidos, das Nações Unidas, tentando enfrentar os problemas que fazem as pessoas fugir de seus países. As Nações Unidas e a União Africana lideraram missões de paz que tiveram contribuições enormes para garantir a estabilização de vários países. Os Estados Unidos continuam liderando as ajudas humanitárias pelo mundo, inclusive a ajuda às famílias no Sudão do Sul, na Somália, no norte, na Nigéria e no Iêmen. Nós investimos em saúde e oportunidade pelo mundo inteiro, através de programas como PEPFAR, que acaba financiando programas de ajuda, a iniciativa de malária, a agenda global de segurança, de saúde e o projeto para acabar com a escravidão moderna e também o programa de ajuda à mulher. Tudo isso faz parte dos nossos programas de dar mais poder às mulheres no mundo todo. Também agradecemos o secretário-geral ao reconhecer que as Nações Unidas precisam de reforma se quiser ser um parceiro efetivo no enfrentamento de ameaças à soberania, segurança e prosperidade. Muita frequência, o foco dessa organização não tenha sido nos resultados, mas sim em burocracia e nos processos. Em alguns casos, estados que tentam subverter os objetivos dessa instituição acabaram sequestrando o sistema que deveriam ajudar a avançar. Por exemplo,
É uma fonte de embaraço para as Nações Unidas que alguns governos, com o recorde de desrespeito aos direitos humanos, sentem no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os Estados Unidos é um entre 193 países nas Nações Unidas. E mesmo assim nós pagamos 23% de todo o orçamento e até mais. Na verdade, pagamos mais do que qualquer um pode imaginar. Os Estados Unidos acaba carregando um preço injusto, mas para ser justo, se poderia atingir todos os objetivos, se pudesse atingir principalmente o objetivo da paz, esse investimento seria facilmente válido. Mas grandes partes do mundo ainda estão em conflito e algumas regiões estão indo para o inferno. Mas o povo poderoso aqui, as pessoas poderosas aqui, sob a liderança das Nações Unidas, podem ajudar a resolver esses problemas difíceis e complicados. E nós esperamos que um dia, logo, as Nações Unidas possa prestar conta melhor, pode ser mais efetivo e ser mais efetivo principalmente em nome da liberdade. Até que isso aconteça, não acreditamos que nenhum país deveria carregar um peso maior, nem militarmente, nem financeiramente. Os países do mundo devem assumir papéis maiores em promover e garantir sociedades mais próprias em suas regiões. É por isso que no Ocidente os Estados Unidos sempre se postou contra o regime corrupto de Cuba e abraçou o sonho do povo cubano de viver em paz. O meu governo recentemente anunciou que nós não vamos levantar as sanções que pesam sobre o governo cubano até que reformas fundamentais sejam feitas. Também fomos opostos, aliás, ajudamos a impor novas sanções ao regime Maduro da Venezuela, que levou um país rico à beira do colapso total. A ditadura socialista de Nicolás Maduro infligiu uma dor e um sofrimento terrível no bom povo daquele país. Esse regime corrupto destruiu uma nação próspera ao impor uma ideologia falida que apenas espalhou miséria e caos por todo canto onde esteve. Para piorar as coisas, Maduro desafiou o seu próprio povo ao roubar o poder do seu sistema eleitoral e criar um regime desastroso. O povo venezuelano está passando fome e o país está em colapso. As instituições democráticas estão sendo destruídas. A situação é totalmente inaceitável e não podemos ficar apenas assistindo. Como um vizinho e um amigo responsável, nós e outros temos um objetivo. E esse objetivo é ajudar os venezuelanos a ter de volta sua liberdade, recuperar o seu país e restaurar a sua democracia. Eu gostaria de agradecer os líderes neste plenário por condenarem o regime e garantirem o apoio vital ao povo venezuelano. Os Estados Unidos estão tomando medidas importantes para que o regime seja responsabilizado. Estamos preparados para tomar novas medidas se o governo da Venezuela persistir nesse caminho de impor o autoritarismo sobre o povo venezuelano. Nós temos a sorte de ter relações comerciais muito fortes com muitos dos países latino-americanos que estão aqui hoje também. E nossos laços econômicos criam a fundação para o avanço da paz e da prosperidade para todos os nossos povos e todos os nossos vizinhos. Eu peço a cada um dos países representados aqui hoje que estejam preparados para fazer mais para enfrentar essa crise muito real. Nós fazemos um apelo pela restauração total da democracia e das liberdades políticas na Venezuela. O problema na Venezuela
Não é que o socialismo foi implementado mal, mas que o socialismo foi implementado com grande fé. Da União Soviética a Cuba, a Venezuela, aonde quer que o verdadeiro socialismo ou comunismo foi adotado, apenas entregou angústia, devastação e fracasso. Aqueles que defendem esse tipo de ideologia desacreditada apenas contribuem para o sofrimento contínuo das populações que vivem nesses sistemas. Os Estados Unidos apoiam todas as pessoas que vivem sob um regime brutal. Nosso respeito pela soberania também é um apelo pela ação. Todos os povos merecem um governo que garanta e que queira a sua segurança e também o seu bem-estar e sua propriedade. Nos Estados Unidos, queremos laços mais fortes de comércio com todas as nações, mas esse comércio tem que ser justo e tem que ser recíproco esse acordo. Por muito tempo, o povo americano ouviu dizer que grandes tratados multinacionais e que tribunais internacionais e uma poderosa burocracia global eram as melhores formas de garantir o seu sucesso. Mas, como essas promessas mostraram que não funcionavam, milhões foram embora e muitas empresas desapareceram. Outros tentaram enfrentar o sistema de algum jeito, quebrando regras. E nossa grande classe média, que já foi a base da prosperidade americana, foi esquecida e deixada para trás. Mas agora eles não serão mais esquecidos e não serão nunca mais esquecidos. Enquanto a América vai continuar perseguindo comércio e relações com outros países, também renovamos nosso compromisso com a primeira objetivo e responsabilidade de cada governo, que é com o seu povo. Essa é a responsabilidade dos Estados Unidos e de qualquer nação representada aqui, nação responsável. Se essa organização quiser ter alguma esperança de enfrentar os desafios à nossa frente, vai depender, como disse o presidente Truman há cerca de 70 anos, na força independente de cada um de seus membros. Se vamos abraçar as oportunidades do futuro para superar os perigos do presente juntos, não pode haver nenhum substituto para nações fortes, soberanas e independentes, nações que têm suas raízes na sua história e que estão determinadas com o seu destino, que buscam a amizade dos seus aliados e não inimigos para conquistar. E, acima de tudo, nações que sejam a casa dos patriotas, de homens e mulheres que estejam dispostos a sacrificar pelos seus países, seus concidadãos e por tudo aquilo que for o melhor no espírito humano. Lembrando a grande vitória que levou à fundação deste organismo, não devemos esquecer que esses heróis que lutaram contra o mal também lutaram pelas nações que amavam. O patriotismo fez os poloneses morrerem para salvar a Polônia, os franceses a lutarem por uma França livre, os britânicos para se manterem fortes pela Grã-Bretanha. Hoje, nós devemos também nos comprometer com os nossos países. Se não construirmos famílias fortes, comunidades seguras e sociedades saudáveis, ninguém vai poder fazer isso por nós. Não podemos esperar por alguém que faça isso, por nenhum outro país longe ou uma burocracia que não sabe onde está. Não podemos fazer isso. Precisamos resolver nossos problemas, construir a nossa prosperidade, garantir o nosso futuro, ou estaremos construindo vulnerabilidade para a decadência, a dominação e a derrota. As verdadeiras questões para as Nações Unidas hoje, para a gente do mundo todo que espera uma vida melhor, e para si e para suas crianças, a pergunta é uma só.
Ainda somos patriotas? Amamos o nosso país suficientemente para proteger sua soberania e para assumir também a responsabilidade com seu futuro? Reverenciamos esses países o suficiente para defender seus interesses, preservar suas culturas e garantir um mundo pacífico para os cidadãos? Um dos maiores patriotas americanos, John Adams, escreveu que a Revolução Americana foi feita antes mesmo que a guerra começasse, já que a Revolução estava nos corações e mentes do povo. E esse foi o momento que a América acordou, quando olhamos em volta e entendemos que éramos uma nação. Realizamos, entendemos quem éramos, quais eram nossos valores e para que daríamos nossa vida. Desde o começo, a história da América é que o sonho é possível sempre que o povo assume a responsabilidade pelo seu futuro. Os Estados Unidos têm sido uma das maiores forças pelo bem na história do mundo e os maiores defensores da soberania, segurança e a prosperidade para todos. Agora, nós estamos fazendo um apelo para um novo redespertar das nações, para o renascimento dos espíritos, dos orgulhos e de seus povos e do patriotismo. A história está perguntando se estamos prontos para esse teste. Nossa resposta vai ser a renovação da vontade, uma redescoberta da nossa determinação e um renascimento da devoção. Precisamos disso para derrotar os inimigos da humanidade e liberar o potencial da vida. Nossa esperança é por um mundo de nações orgulhosas e independentes, que assumam suas responsabilidades, busquem amizade, respeitem os outros e façam das causas comuns no interesse de todos para o futuro de dignidade e paz para os povos dessa terra maravilhosa. Essa é a visão verdadeira das Nações Unidas. O antigo desejo de todo o povo e a mais profunda jornada que está dentro de cada alma. Então vamos deixar que isso seja a nossa medida. Vamos fazer que isso seja a nossa missão e nossa mensagem para o mundo. Vamos lutar juntos, vamos nos sacrificar juntos e ficar juntos pela paz, pela liberdade, pela justiça, pela família, pela humanidade e para o Deus Todo-Poderoso que nos fez a todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe as nações do mundo e Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigado. Vocês acabaram de acompanhar o pronunciamento do presidente americano Donald Trump, o segundo chefe de Estado a falar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa hoje em Nova York. Vou fazer um breve resumo desse discurso, que durou pouco mais de 40 minutos. Um discurso longo, bastante firme, entre os assuntos tratados por Trump. Falou sobre um balanço de um governo dele nesses últimos meses, citando a volta do emprego aos Estados Unidos. Também falou que o terrorismo e o extremismo ganharam força nos últimos anos. Falou que regimes autoritários ameaçam a segurança no mundo e precisam ser enfrentados. Chamou as nações que participam dessa Assembleia para que se juntem e combatam as ameaças de regimes autoritários, fazendo uma referência direta à Coreia do Norte. E nas palavras de Donald Trump, os Estados Unidos estão prontos para agir contra o regime norte-coreano, mas que ele acredita ainda numa saída diplomática através das Nações Unidas. Também falou da Venezuela, como já era esperado, citando as últimas sanções que foram impostas ao país pelos Estados Unidos. Fez críticas diretas também ao presidente Nicolás Maduro. Além da Coreia do Norte, também citou o Irã e o acordo nuclear que foi firmado com o país há algum tempo, bastante criticado pelos Estados Unidos. Em algum momento ali também ele falou da importância da ONU no atual contexto, rememorou a criação da organização no pós-guerra, citou também a Constituição norte-americana, que completa 230 anos, dizendo que é um exemplo a ser seguido pelo mundo, já que respeita, acima de tudo, a soberania do